Uma das frases mais famosas que surgem nessas conversas de família, como em tempos de Natal e Ano Novo, é essa, você já deve ter ouvido. Existem muitas religiões no mundo, mas o Deus é o mesmo. Já ouviu? Provavelmente alguém da sua família disse isso na ceia do Natal. Ou então vai falar agora no Ano Novo. E é exatamente por isso que no culto anterior e nesse culto nós estamos fazendo estudos bíblicos tirados desse livro, que é a série de estudos de Jesus Cristo. Nós queremos entender através das escrituras na Bíblia, afinal, quem que foi Jesus? E por que que ele é diferente dos demais? Tem uma pista para começar a te fazer pensar, e que você pode falar com seus familiares também, amigos. A pista é a seguinte: tenta ir lá no túmulo de Buda, se você achar. Se você encontrar, o que você vai ver lá são os ossos de Buda. Até aí, tudo bem. Aí vai lá no túmulo de Confúcio. O que você vai achar? Os ossos de Confúcio. A mesma coisa para Maomé. Se você for no túmulo de Maomé, você vai ver os ossos de Maomé. Agora, experimenta ir no túmulo de Jesus. Sabe o que você vai ver lá? Nada! Porque Jesus ressuscitou. Tá aí a diferença. Nós não cultuamos um grande profeta simplesmente. Nós não cultuamos um homem e suas filosofias. Nós cultuamos o próprio Deus vivo. Vocês estão comigo, família? E esse é o tema que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus. A série de Jesus, parte 2. A diferença entre Jesus, Buda, Confúcio e Maomé é uma bem simples. Colossenses 2, você pode acompanhar comigo direto no livro aqui. Nós vamos passar por muitas escrituras hoje. Algumas vão ser só citadas, outras a gente vai ler. A Bia colocou o estudo em PDF nos grupos de WhatsApp da igreja. Se você está nos visitando, você pode pedir para a pessoa que te convidou te passar também. Mas em Colossenses 2:9, a Bíblia fala: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo nós temos todas as qualidades do próprio Deus. Isso não existe em nenhuma outra religião do mundo. Sem dúvida, eu acredito que você pode extrair coisas boas de todas as religiões por aí. Esses homens que passaram ao longo da história, eles deixaram um legado. Mas nenhum deles jamais vai ser como Jesus, que foi o próprio Deus que viveu aqui na terra, encarnado. A diferença entre Jesus e todos os demais é simplesmente essa: Jesus foi 100% homem, mas 100% Deus. E essa é a base da fé cristã. Por isso que ter convicções nesses estudos aqui do livro e da Palavra de Deus que a gente vai ver hoje é extremamente importante, se o nosso sonho é o sonho de Deus de evangelizar o mundo na nossa geração. Porque o objetivo do estudo de hoje é você um dia poder transmitir essas convicções para seus amigos e familiares que vêm de um passado talvez ateu, que não acreditam em Deus nem em Jesus. Ou talvez um passado judaico, porque os próprios judeus não acreditam na divindade de Jesus como um todo. Ou talvez um familiar seu budista, hinduísta, muçulmano, ou ainda alguém que veio de um passado cristão, mas que não tem uma base forte nas escrituras. Ainda testemunhas de Jeová também. Então nós queremos hoje entender esse aspecto da divindade de Jesus. Jesus foi homem, mas foi Deus. Deus é 3, mas Deus é 1. As verdades mais profundas da Bíblia, elas são profundas de serem entendidas, são paradoxais. E hoje nós temos 2 pontos bem simples para entender quem foi Jesus. Primeiro ponto de hoje: Jesus é Deus.
nós vamos ver 6 razões nas Escrituras para poder argumentar que Jesus é Deus. Não só um homem, não só um profeta, não só alguém que fez milagres, mas Ele é o próprio Deus. Primeiro ponto, primeiro subponto dentro do nosso ponto, Jesus é Deus. Por que acreditar que Jesus é Deus? Primeiro ponto, Jesus tinha poder sobre a doença. Olha comigo em Marcos 1:40. Um dos lugares, infelizmente, mais visitados nessa época do ano, talvez seja a UPA. Porque alguns bebem mais do que deveriam, comem mais do que deveriam, ou vão na praia, pegam insolação. Tem N motivos que levam alguém lá. Talvez você já foi para lá nessa época do ano, em alguma outra época. Eu duvido que você já viu algo assim acontecer. Ainda os que trabalham lá 24 horas por dia, as enfermeiras, médicas aqui da igreja. Marcos 1:40, a Bíblia fala: um homem leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Existem muitas religiões até os dias de hoje que afirmam poder curar pessoas. Mas tem uma diferença na natureza da própria cura. Então, em muitas religiões, as pessoas recorrem a um intermediário entre ela e um Deus maior. Pode ser algum outro Deus menor no hinduísmo, pode ser algum orixá, pode ser algum santo, mas a diferença de Jesus para todos esses é que Jesus podia curar porque Ele queria só. Então, mesmo pessoas que afirmam que podem fazer isso hoje em dia, elas não têm o mesmo poder que Jesus tinha. Ele curou aqui um leproso. Ele perguntou: você quer ser curado? E ele falou: quero. Então Jesus curou ele instantaneamente. Esse homem foi livre da lepra. Primeira razão de acreditar que Jesus é Deus: Jesus tinha poder sobre as doenças, todas elas, mesmo a lepra, que era uma doença incurável naquela época. Nós vemos Jesus fazer milagres ainda hoje na igreja, ainda com irmãos e irmãs que passaram por doenças muito difíceis de serem curadas, como o câncer. A nossa irmã Claudinha, que está lá no Ministério das Crianças agora servindo, ela foi curada por esse poder que Jesus, e só Jesus tem. Estão comigo, igreja? Segundo ponto, Jesus tinha poder para perdoar pecados. E esse talvez seja o maior argumento para a gente comprovar que Jesus de fato é Deus. Marcos 2, nós vamos ver várias escrituras no livro de Marcos. Então, Marcos 2, versículo 3. Aqui fala: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão moendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uau! Vamos lembrar que no Antigo Testamento, ainda na Bíblia, nós temos vários profetas que fizeram milagres extraordinários também. Curaram pessoas, fizeram coisas impossíveis ao homem, claro, através do poder de Deus atuando neles. Jesus era o próprio Deus.
Tanto é que aqui nós vemos uma passagem em que um paralítico é levado até Jesus por 4 amigos, e vendo a fé que os amigos tinham, Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas achavam isso uma blasfêmia, porque ainda os mestres da lei entendiam que só Deus podia perdoar pecado. Jesus é Deus, então ele tinha essa autoridade também. E quando ele vê a incredulidade, e olha isso, Jesus podia ler pensamentos ainda, mais uma prova de que ele era Deus. Então ele podia ver o pensamento dos homens. Ele fala: o que é mais fácil dizer? Pega a sua maca e ande, ou seus pecados estão perdoados? Obviamente, perdoar os pecados é algo que ninguém podia fazer, então isso era mais difícil. Mas para provar que ele podia fazer inclusive isso, ele dá essa ordem: pega a maca e anda, e é exatamente o que o paralítico fez. Isso prova exatamente quem Jesus era, o próprio Deus. Segundo ponto, Jesus tinha poder para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar os pecados, e mais nada, nem ninguém, e nenhuma coisa que a gente faça. Somente Deus e Jesus, amém? Terceiro ponto, Jesus tinha poder sobre a natureza. Em Marcos 4, você pode ler depois com calma, do 35 ao 41. Nós vamos ler só um pequeno trecho. Marcos 4, aqui fala, versículo 39. Aqui a passagem é quando os discípulos estão no barco, Jesus dormia e surge uma tempestade. E eles acham que o barco vai afundar e todos eles iriam morrer. E olha o que Jesus faz, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui nós vemos a figura de Jesus tendo poder sobre a natureza. Terceiro ponto, Jesus tinha poder sobre a natureza. Aí você vai me falar: ué, mas Elias também, ele parou a chuva por 3 anos e meio e depois fez voltar a chuva. Qual a diferença? Elias orou. Ele orou a Deus. Ele orou a Jesus. Jesus não, ele só olhou para o vento e falou: aquiete-se, acalme-se. E fez-se completa bonança. Você vê a diferença? Jesus tinha um poder como nem os profetas que fizeram coisas semelhantes a ele podiam fazer. Jesus tinha poder sobre a natureza. Quarto ponto, Marcos 5. Você pode ler depois do 1 ao 13. Aqui nós vemos um dos casos famosos na Bíblia de expulsão de um demônio. Não um, mas vários. Aqui tem um homem que estava possesso por uma legião de demônios. Ele vivia acorrentado. Ele vivia em lugares solitários, nu, nos sepulcros. E nada, nem ninguém podia conter esse homem. Até Jesus e até ele. E aí no versículo 11, fala: uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então aqui os demônios ainda pedem permissão para Jesus, para poder sair desse homem e ir até os porcos. Quem mais tem autoridade ainda sobre os demônios, senão Deus? Jesus é Deus, porque ele tinha poder ainda sobre os demônios. Quinto ponto, Jesus tinha poder sobre a morte. Marcos 5, você pode ler depois do 21 ao 43. Aqui Jesus ressuscita a filha de um homem muito importante naquele tempo, a filha de Jairo. Então, eu não vou ler o trecho porque não só ela, Jesus ressuscita algumas outras pessoas ainda. Ele ressuscita Lázaro, por exemplo. Ele ressuscita ele mesmo, que é algo que ninguém jamais fez. E quem mais tem poder sobre a morte, senão o próprio Deus? E quando Jesus é levado até ela,
as pessoas tinham certeza que ela estava morta. Jesus fala, ela não está morta, ela só dorme. As pessoas riram de Jesus e ele ordena para a menina, levante-se. E ela se levanta na mesma hora. Então, Jesus tinha um poder extraordinário, ainda sobre a morte, irmãos. Sexta e última razão para acreditar que Jesus era Deus. Jesus podia criar algo a partir do nada. E essa é uma característica de Deus mesmo. Em Romanos a Bíblia fala que Deus chama a existência coisas que não existiam, e elas passam a existir. Jesus fez isso quando? Na multiplicação dos pães e dos peixes. Está em Marcos 6, 34 ao 44. É uma passagem muito famosa, então não vou ler. Mas a partir de 5 pães, 3 peixes, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Então, ele criou alimento quando não tinha. Jesus fez algo impossível ao homem. E não só isso, ainda em Colossenses 1, a Bíblia fala que Jesus criou o universo junto com o próprio Deus. Fala que todas as coisas criadas foram criadas por Ele e para Ele, Jesus. Então, Jesus fez parte de toda a criação, porque Ele mesmo chamou a existência algo que não existia, e aí passou a existir. Jesus é Deus, não tem dúvidas disso quando nós olhamos para as Escrituras. E essas são só algumas das razões para acreditar nisso. Existem muitas outras, irmãos. E essa é uma crença, como eu falei, fundamental para a nossa fé cristã. Por que nós celebramos o Natal? Porque nós celebramos o nascimento do próprio Deus que veio à Terra para morrer pelos nossos pecados. Se Jesus fosse só mais um homem, o nascimento e a morte dele não teriam tanto impacto. Mas sendo Deus, ele veio aqui sofrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus como nós temos hoje. Amém? Segundo ponto de hoje. Jesus é Senhor. É muito bom se você já acredita que Jesus é Deus. Eu acredito que a vasta maioria aqui, se não todo mundo aqui, já acredita nisso. Mas isso não basta. Você crê que Jesus é Deus? Tem uma boa notícia para você, até os demônios creem. Os demônios não têm dúvida disso. Qual a diferença entre um cristão que acredita que Jesus é Deus e um demônio? É que os cristãos fazem algo que os demônios não podem fazer. Fazer Jesus Senhor. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. Por entender a divindade de Jesus, você, por amor a Deus, por decisão própria, por uma livre escolha, você decide ser um servo de Jesus Cristo. Você decide ser um escravo, é assim que a Bíblia chama também, de Jesus Cristo. Você torna Jesus Senhor da sua vida. E o que implica isso? Que Jesus tem que ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Porque ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. E tudo é tudo, implica ser o Senhor do seu trabalho. Como cristão, você não vive para servir o trabalho. Você vive para servir a Deus. E para isso Ele tem que ser Senhor do seu trabalho. Então, uma das coisas que tirou o nosso irmão Maureni, que se restaurou hoje, pela graça de Deus, da fé, foi voltar a fazer o trabalho Senhor da vida dele. E trabalhar ainda nos dias que eram dedicados para Deus. Que nós nos reunimos como igreja. Então, essa é uma convicção fundamental para fazer Jesus Senhor da sua vida. Fazer Jesus Senhor do seu trabalho. Também da sua universidade, também da sua família, também do seu dinheiro, também dos seus sonhos. Eu repito, irmãos, ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. O cristianismo se resume a isso, tornar Jesus Senhor da sua vida. E é isso que você fez, quando no seu batismo, você fez a sua boa confissão. E falou, Jesus é o meu Senhor. Então, isso serve não só para ajudar as pessoas com quem nós estudamos a Bíblia, e que até acreditam em Jesus, até vão na igreja, mas Jesus não é Senhor para nada da vida delas. Isso vale para nos lembrar também, irmãos, ainda nessa época do ano, quem é o Senhor da sua vida?
Tem 7 razões aqui que nós vamos ver para relembrar, ou então para passar a acreditar em por que fazer Jesus Senhor da sua vida. 7 razões. Ou ainda os que estão nos visitando aqui, que um dia foram discípulos, caíram da fé. Do porquê tornar novamente Jesus Senhor da sua vida. 7 razões. Primeira razão, João 1, versículo 1. Que nós temos a famosa passagem que fala: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem nada. Nada do que existe teria sido feito. Pulando para o versículo 14, a Bíblia fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Deus e a sua palavra são coisas indissociáveis. A Bíblia diz que a própria palavra de Deus criou o universo. E Deus decide se comunicar com nós hoje através da palavra dele também. Então, sem a palavra de Deus, nós não teremos nada. Não haveria uma forma de se aproximar de Deus, de conhecer Deus. Sem a palavra de Deus, a gente sequer existiria. Você está aqui vivo hoje. Porque Deus falou e você passou a existir. E assim o universo. Então, a realidade do porquê muitas pessoas não fazem Jesus Senhor da vida delas é por não entender, primeiro ponto de hoje, do segundo ponto, Jesus é Deus encarnado. Também uma falta de gratidão. Porque, de verdade, como que a gente pode crer que Jesus é Deus? Jesus criou tudo, é o que está falando aqui. Jesus é a própria palavra de Deus que se materializou para viver entre nós. E nós fechamos os olhos para isso, porque a gente tem uma semana de provas na faculdade. Como que a gente fecha os olhos por isso? Porque a gente quer fazer hora extra no trabalho e assim abrir mão de coisas importantes para Deus. Não que seja errado eu fazer hora extra ou estudar para a semana de provas. O problema é fechar os olhos para essa verdade e viver como se ela não existisse. Então nós tornamos o próprio Deus das nossas vidas. Quando nós deixamos esse princípio de lado para fazer só aquilo que a gente quer fazer. Para viver a vida da forma como a gente quer viver. A realidade é que, se Jesus é o Deus encarnado, e nós cremos que seja, Jesus é a própria palavra de Deus materializada. Só tem um caminho, que é a obediência total a Ele. É a submissão total das nossas vidas à vontade dEle. E nós fazemos isso porque Jesus veio cheio de verdade, mas não só verdade, de graça também, fala João 1. Para que nós possamos ser salvos, estar com Deus um dia. Então, é incrível isso. A Bíblia diz que nenhum homem jamais viu Deus, mas nós vimos Jesus, e por causa dele nós temos uma forma mais palpável de nos aproximar de Deus e viver como Ele deseja. Nós podemos ver os passos de Jesus e imitar tudo o que Ele fez. Isso resume o cristianismo, irmãos. Primeiro ponto, Jesus é Deus encarnado. Segundo subponto, Jesus dá um novo começo. Eu não vou ler aqui, mas nós temos a famosa escritura de João 3, quando Nicodemos vai até Jesus. E Jesus fala para ele: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, segunda razão para fazer Jesus Senhor da sua vida é que Jesus te dá um novo começo. Imagina poder resetar a sua vida agora mesmo. Começar do zero. Não ia ser ótimo? Esse é o cristianismo. É você ter uma página em branco cada dia da sua vida. E tudo que você fez de ruim ficou para trás. Se você toma a decisão de se arrepender verdadeiramente. Esse é o preço que Deus pede, é arrependimento.
Imagina esquecer todo o ruim de 2023 que você fez. Cada erro, cada pecado, e não só de 2023, mas 22, 21, 20, e desde o começo da sua vida. Jesus te dá um novo começo. Pessoas dariam tudo hoje para ter um novo começo. Mas isso é algo que só Jesus pode dar. É uma das coisas que eu mais aprecio desse período do ano, que é a virada do ano. Você sente que é um novo começo, não é? Se você para pensar racionalmente, não tem nada que te leva a crer que é um novo começo. Porque qual que é a diferença entre domingo amanhã, 31 de dezembro, e janeiro, dia 1 de 2024? Não tem diferença nenhuma. É só psicológico. Você já parou para pensar? Até os meus sogros costumam ir dormir 10 da noite já. Eles acordam, eles moram na roça, na fazenda, e é isso, é mais um dia debaixo do sol para eles. Não importa, não tem diferença. Mas sabe, eu acho que para um cristão é valioso esse fator psicológico ainda que as pessoas têm. Não, agora eu vou começar a dieta, que eu nunca comecei até hoje. Agora, 1º de janeiro vai, só que é segunda-feira. Que droga, né? É feriado, é 1 de janeiro e é segunda-feira. Mas terça é dia 2, sem falta. Agora eu começo a academia, não é assim que a gente pensa? E a gente faz uma lista de 10 coisas, 100 coisas, sei lá. Mas algumas vezes dá certo, isso que é o legal. Mas como cristãos, é o que a Amanda disse no Bem-vindo, nós temos esse poder diariamente. E não é só psicológico, é um poder espiritual. É um poder de quando nós nascemos de novo. É um poder cada dia, desde que você faça Jesus Senhor da sua vida. 2 coisas que nós encorajamos a igreja anualmente, nessa época do ano. Primeiro é fazer uma lista de 100 coisas que você é grato. Você já fez sua lista? Te animo até amanhã a fazer 100 coisas que você é grato em 2023 e orar por cada item dessa lista. Alguns me procuram para dizer que é difícil fazer 100. Então, eu tenho uma dica para você, se estiver difícil. Faz 1000. Porque se está difícil fazer 100 coisas, talvez tenha uma necessidade maior ainda de você ser grato. Porque qual é a realidade, irmãos? Se a gente quisesse achar 100 coisas em um dia, seria fácil já. Tem muitas coisas para agradecer a Deus, sempre, a todo momento. Então, fazer uma lista de 100 coisas é uma forma muito boa de começar o ano novo de novo. Com um coração novo, com um coração limpo, leve, grato. É isso que nós queremos, amém? Segunda coisa que nós animamos a igreja anualmente é fazer uma lista de 5 coisas que são impossíveis para você orar. Para Deus nada é impossível. Então pensa 5 coisas que para você, talvez na nossa fé limitada ainda, pareça impossível. Talvez algum familiar seu se converter. Talvez alguém ser curado de alguma doença. Ou talvez um sonho que ainda não aconteceu, que ele se realize em 2024. E ora a Deus todos os dias do ano. E quando Deus atender essa oração, coloca na sua lista de gratidão de 2024, amém? Terceira razão para fazer Jesus Senhor. Jesus é o Salvador do mundo. João 3,16 é um versículo bem famoso, muito lido nas igrejas. Fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é um versículo muito famoso nas igrejas, que diz uma verdade. Deus mandou o seu Filho amado ao mundo para morrer pelo mundo, pelos pecados do mundo, para que todo que nele crê seja salvo. Só tem um detalhe, é que as pessoas não continuam a leitura. Mas olha o versículo 19. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que são realizadas por intermédio de Deus. Então, por mais que Deus mandou o Filho dele ao mundo para morrer pelo mundo, a Bíblia diz que os homens odiaram a luz, odiaram Jesus, porque as obras deles eram más. Tem uma notícia para você. Se Jesus não é Senhor da sua vida hoje, o que esse texto está dizendo é que ainda que você creia intelectualmente nele, você odeia Jesus. Não importa que você fale, eu amo Jesus. Se você não obedece e vive de acordo com o que Jesus nos ensina, você odeia Jesus. E eu digo isso não para te fazer se sentir mal simplesmente, mas para você mudar. Essa é a gravidade. E essa questão, sim, queremos fazer Jesus Senhor. Por quê? Porque só assim Jesus pode ser nosso Salvador. O terceiro subponto é: Jesus é o Salvador do mundo. Mas o que infelizmente pouquíssimas pessoas entendem é que Jesus só pode ser seu Salvador se Ele é seu Senhor primeiro. Só assim Jesus pode te salvar. Se você entrega a sua vida completamente a Ele. Estão comigo, igreja? Quarto ponto, subponto, para fazermos Jesus Senhor. Jesus conhece a sua condição. Eu não vou ler aqui, mas a Bíblia fala em João 3, do 3 ao 8, sobre um paralítico que ficava à beira de um tanque, um pequeno lago, em Betsaida. E a Bíblia diz que um anjo ia até lá e mexia a água, e quem entrava na água nessa hora era curado. Mas por ele ser paralítico, ele não conseguia ir até lá. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele dá uma desculpa esfarrapada, e no final Jesus cura ele. Porque Jesus entendia a condição desse homem, a condição não só física, ele estava paralisado, mas a condição emocional, a condição espiritual dele. E aí ele decide curar. Nós vivemos em um mundo que está devastado pelo pecado. Essa época é muito boa para muitas pessoas. Muitas pessoas consideram a melhor época do ano, entre Natal e Ano Novo, das festas. Mas para muitas pessoas é a pior época do ano. Acho que muitos de vocês viram as notícias de uma série de suicídios que aconteceram nesse período. Nós tivemos um caso que veio do Instagram, de uma menina chamada Jéssica, que cometeu suicídio por ter o nome dela envolvido em uma página de fofocas. E ela tirou a vida dela, porque ela não aguentou a pressão das pessoas ridicularizando ela nas redes sociais. Também teve um caso essa semana de um influenciador bem famoso. Eu assistia anos atrás, quando eu era adolescente, chamado PC Siqueira. Ele cometeu suicídio por um término de namoro. Então, essa é a condição do mundo, irmãos. Sem Jesus. Então, nós não temos que olhar para isso com ar de superioridade, porque essa é a nossa condição também. Sem Ele. A diferença é que nós fomos curados. Tem um grande jargão também no mundo religioso, que é o seguinte: Jesus conhece meu coração. Você já ouviu isso? Jesus conhecia o coração desse homem. E ainda assim, ele lidou com a falta de fé que ele tinha. Então, se você quer usar essa frase, tudo bem, porque é verdade, Jesus conhece seu coração. Mas não usa em tom de alívio. Usa em tom de temor. Jesus conhece meu coração, uau! Eu tenho que me arrepender para ontem, para hoje, no máximo. Para poder ter um coração que agrada a Deus verdadeiramente. Quinto ponto de hoje, desse subponto: Jesus da vida plena. João 10. João 10. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui é a passagem do bom pastor. Jesus afirma que Ele é o bom pastor.
E ele veio para dar vida, e não só vida, mas vida plena. Então, o contraste do que a gente vê hoje, nas redes sociais, com essa onda de suicídio, nessa época do ano justamente, é o que Jesus veio nos trazer, irmãos. Por que fazer Jesus Senhor? Porque Jesus te dá a vida plena. Ele veio para isso. Então, sem dúvida, as pessoas que tiram a própria vida, é o que eu acredito, elas não fazem isso porque elas querem acabar com a vida delas, mas porque elas querem acabar com o sofrimento. A vida cristã não é uma vida sem sofrimentos, mas quando você vai até Jesus, através do sofrimento mesmo, que nós enfrentamos, Ele te dá uma vida plena. Você pode ser feliz verdadeiramente. Entende? Então, um dos intuitos do cristianismo é ser feliz. Não tem nenhum problema em buscar isso. Essa é a busca talvez mais básica de todo ser humano. Mas a promessa da Bíblia é que você só pode ter vida plena com Jesus. Então, você quer ter um feliz ano novo de verdade? É isso que a gente deseja, não é? Vai desejar amanhã, à meia-noite. Feliz ano novo, feliz 2024. A questão é que para o mundo isso é vazio. O mundo vive de coisas vazias. Eles tentam tampar um buraco do tamanho de Deus com migalhas. E é impossível fazer isso. Mas com Jesus, nós podemos tampar esse buraco. Nós podemos ter uma vida plena. Nós podemos sermos felizes de verdade. Porque Jesus te dá vida plena. Sexto subponto. Jesus venceu a morte. Eu deixo aí para você ler João 19 e João 20. Aí fala da ressurreição de Jesus. Como a gente já comentou, Ele fez algo impossível, que ninguém jamais fez, nem os antigos profetas. Mas qual é a nossa esperança ao fazer Jesus Senhor das nossas vidas? Que Ele vai nos ressuscitar também, amém? Para um dia estar com Deus nos céus. Sétimo e último ponto. Jesus é o único caminho a Deus. Isso está em João 14, do 1 ao 6. Jesus fala aí, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, quando nós fazemos Jesus Senhor, e só quando nós fazemos, nós temos o único caminho verdadeiro que leva até Deus. E esse é o intuito da vida cristã. Não é namorar, não é casar, não é ficar rico, não é a busca por amizades, ainda que tudo isso seja bom. Mas a busca cristã é uma só. É um dia estar com Deus nos céus. E Jesus é o único caminho. Amém, irmãos? Então, em conclusão, com esse estudo de hoje, nós respondemos com as Escrituras quem é Jesus. E na verdade, se você para analisar, tem 4 possibilidades só para a gente definir quem é Jesus. A primeira é você olhar para Jesus, olhar para tudo isso que a gente leu e falar, esse homem é maluco. Não é possível, acho que ele tinha algum problema, Não é possível ele acreditar que ele era Deus. E todo mundo que seguiu ele era maluco também. Então, nós temos uma sucessão de malucos há 2000 anos já. Isso é o que implica acreditar nisso. Implica acreditar que todos os milagres relatados na Bíblia são plena maluquice. Que nada disso existiu, nada disso foi verdade. E que nós somos tão loucos quanto todos esses que vêm acreditando em Jesus. Não faz sentido, porque Jesus sempre foi um homem muito lúcido. Mesmo quem não acredita em Jesus admira as coisas que ele ensinou, não é? Muitas pessoas falam isso, eu não acredito em Jesus, mas eu gosto da filosofia. Como um maluco poderia falar coisas assim? Coisas que são referências até hoje. Então a própria fala de Jesus e dos discípulos fazem isso cair por terra. Jesus não foi maluco. Então você pode imaginar, Jesus era um mito, ele nunca existiu. Não faz sentido também. Porque nós temos aqui na Bíblia testemunhas oculares. E os próprios apóstolos dizem isso, que eles viram os milagres acontecer. Não só isso, tem mais evidência histórica da existência de Jesus do que de grandes nomes da história. Ainda da história recente, como os primeiros presidentes do Brasil.
Acho que você não tem dúvida que Marechal Deodoro existiu. Ou Floriano Peixoto. Por que ter dúvida que Jesus existiu, então? Você tem mais evidência que ele existiu do que desses nomes conhecidos. Então, Jesus não foi um mero mito. Jesus, então, poderia ter sido um mentiroso. Ele contou uma mentira que enganou todo mundo até hoje. A pergunta é, que mentiroso morre pela mentira que ele está contando? Nenhum. Então, só tem uma última opção. Jesus é mestre. Jesus é Senhor. Jesus é Deus. E essa é a conclusão que nós chegamos e que nos junta aqui até o dia de hoje. Irmãos, nós, sem dúvida alguma, vamos ter um ano novo. E não só uma virada de ano, mas um ano inteiro muito mais poderoso. Se nós solidificarmos essas duas convicções nas nossas vidas. Número 1, Jesus é Deus. Número 2, Jesus é Senhor. E ainda mais poderoso vai ser o ano que vem, se a gente transmitir esse conhecimento. Feliz ano novo a todos. Feliz 2024 e para Deus seja glória. Amém.